Olá pessoal, estamos de volta aqui no canal. É um prazer recebê-los de novo. Hoje nós vamos conversar sobre um tema bem interessante também, né? Sobre um grande problema que tem acontecido e várias pessoas têm me perguntado sobre isso. Então eu resolvi gravar essa aula para explicar para você por que é que o pino não desce mesmo você tendo feito o preparo da maneira correta. Será que você está fazendo esse preparo da maneira correta? Nós vamos conversar sobre isso hoje para tentar resolver definitivamente esse problema para você. Se você está aqui é porque você tem interesse numa formação melhor e quer aproveitar cada vez mais essas aulas, esses conteúdos que a gente disponibiliza. Então, a minha sugestão para você é que desde já você se inscreva aí no canal e faça também a ativação dos lembretes para que você possa ser avisado toda vez que a gente postar um novo conteúdo. Vamos lá então, eu vou escrevendo algumas coisas para que a gente se lembre e possa ir discutindo esses detalhes importantes. Qual o problema está ocorrendo aqui? Será por que esse dente que você está trabalhando aí agora fez o preparo direitinho e na hora que você vai fazer a cimentação não quer descer? Então existem algumas dificuldades que existem no processo que você precisa clarear aí na sua mente para que se você souber qual é esse tipo de problema, você não vai cometer esse erro mais. Então, vamos lá. O primeiro item que eu quero deixar bem claro aqui de problema com você é o seguinte: cada sistema de pinos tem brocas diferentes. Então, às vezes, você precisa prestar atenção porque pode ser que você tinha um pino X e agora tem um pino Y e está utilizando a mesma broca do pino X que normalmente não serve no Y. As dimensões são diferentes, os comprimentos são diferentes. Existem pinos com 18, com 19, com 20 de comprimento. Existem pinos que têm diâmetro, por exemplo, no mesmo número, se eu pego aí um pino número 1, tem pinos que tem 1.4, tem pinos que tem 1.6, tem pinos que tem 1.8 de diâmetro na região cervical, na região apical isso muda completamente, muda a conicidade de cada um, portanto muda a conicidade, o formato, a atividade das brocas. As brocas que são indicadas. Então o primeiro ponto é: cheque se você não está utilizando brocas de pinos diferentes. Tá? De sistemas de pinos diferentes. Outra coisa importante, olha só, é que os formatos dos pinos e brocas mudam nas empresas. Não existe, vou colocar aqui, ó, não existe um padrão. Não existe algo padronizado que te fale, ó, todo pino número 1 ele tem que ter essa dimensão. Todo pino meio tem que ter isso. Todo pino não existe. Então cada empresa faz as suas dimensões. Portanto, não dá para a gente saber se você estiver trabalhando com pinos diferentes, se vai existir compatibilidade ou não. Outro problema que pode surgir nessa fase aí do preparo, então agora vocês estão vendo, nós estamos falando na fase do preparo, né? Problemas desde o início do processo que vão refletir lá no momento da sua cimentação. Outro problema que pode existir aqui é o seguinte: usar brocas largo para pinos cônicos. As brocas largo, elas são paralelas e os pinos cônicos são cônicos. Então, se o pino é cônico, lá na pontinha ele tem uma dimensão, lá em cima ele tem outra dimensão. Isso torna totalmente diferente daquilo que você cria com a broca largo. Se você pega uma broca largo seguindo a dimensão da pontinha do pino, aí o que significa? Que ele vai entrar um pouco e não vai descer totalmente. Beleza. Então, aqui mora uma explicação desse problema que a gente está colocando. Aí o cidadão vai lá e não, então ao invés de eu pegar, por exemplo, uma largo 1, eu vou agora trabalhar com a largo 3, porque aí esse pino vai descer. Tudo bem, ele vai, mas o que você fez? Desgastou desnecessariamente aquele elemento dental na parte radicular, provavelmente levando a um maior enfraquecimento. Então,
beleza, o seu pino vai descer, vai, mas você vai enfraquecer a região radicular e aí possivelmente a gente pode ter um problema no futuro. Não é agora, mas no futuro você pode ter um problema. Então, usar as brocas largos para pinos que são cônicos é um erro, tá bom? Então tem que tomar cuidado nisso. Agora, isso tudo foi no processo de preparos, né? Agora existem alguns detalhes que vão ocorrer durante o processo de cimentação que pode fazer o seu pino não descer também. E esses detalhes podem estar ligados, por exemplo, à limpeza do canal ou limpeza da limpeza. O que significa isso? Você, depois de todos os preparos, precisou fazer a limpeza do canal para tirar aqueles detritos que estão lá dentro. A depender do processo que você fez, você não tira todos os detritos, o pino não desce, tá certo? Não precisa prestar atenção. Ou às vezes você foi lá, utilizou a escovinha intracanal, bonitinha, com a pedra pómez, tudo certinho, limpou bem, mas não lavou e ficou depositada aquela pedra pómez lá embaixo. Então precisa pegar uma seringa que seja maior, essas seringas grandes aí de 20 ml, enche ela com água ou mesmo soro e você injeta dentro do canal para fazer a suspensão dessas partículas e limpar efetivamente. Né? Senão você limpou, mas a sujeira ainda continua lá dentro. Agora não a sujeira da sujeira, mas a própria pasta que você utilizou ali para fazer a limpeza. Né? Não é pasta profilática, é pedra pómez, tá bom? Então tem que tomar cuidado com isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você pode ter primer ou adesivo empoçado. Isso pode ter formado uma poça lá dentro e aí você não conseguiu tirar todo aquele depósito de adesivo, de primer que ficou lá embaixo e isso vai te dificultar. Então uma dica importante que eu dou a você é use sempre o papel absorvente. Então olha só, vou mostrar umas imagens aqui interessantes nesse ponto para você conseguir visualizar esse detalhe. Ó. Deixa eu pegar aqui. Olha só. Se você faz a aplicação do seu sistema adesivo e logo depois que você aplicou, você não faz esse processo de inserir o papel absorvente, absorve, insere, absorve, insere, absorve, até que você inseriu e observe agora ele sai totalmente seco, aí você tem certeza que tirou todos os excessos do adesivo, senão ele fica empoçado lá dentro. Se o adesivo ficar empoçado lá dentro, já era. Você não vai conseguir fazer o seu pino descer efetivamente. Tá bom? Então tem que prestar atenção nesse detalhe aí. Outro problema que pode acontecer é durante o tratamento superficial que você faz no pino, logo que você termina de aplicação do silano e faz a aplicação do adesivo, se você não remover os excessos também do adesivo que ficou aplicado ali, isso pode te representar um problema. Principalmente, né, lógico, quando o seu sistema adesivo necessita de fotoativação. Você aplicou no pino e faz a fotoativação. Se tiver excessos, aí ele vai desadaptar. Mas se você aplicar da maneira correta, depois coloca em cima de um papel absorvente, faz jato de ar para escorrer todo aquele excesso do adesivo, aí você pode ficar tranquilo que não vai existir esse tipo de problema, tá bom? Então, um último problema que vai ocorrer aqui, ó, é adesivo no pino em excesso não removido. Então você precisa fazer essa remoção, tá ok? Então agora eu quero que você esqueça, aborte qualquer tentativa que você tiver de fazer o uso de brocas que são de outros sistemas. Então, ó, usar brocas de outros sistemas é uma coisa que você precisa esquecer, é uma coisa que vai fazer dar errado. Você vai acabar desgastando a mais o remanescente radicular e isso vai te ofertar uma fragilidade do processo.
Então, tudo bem que o seu pino pode descer, mas você enfraquece. Então, isso não faz sentido nenhum. Então, esqueça, não é isso que a gente está pensando, não é isso que você precisa realizar. Outra coisa que eu preciso que você esqueça e elimine é que somente usar as brocas não é o suficiente. Usar as brocas do sistema. Então, vamos colocar aqui, ó, usar as brocas do sistema de pinos isoladamente. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer o seguinte, que se você pega só as brocas do sistema e vai direto com elas, você corre risco de trepanação. Você corre risco de não conseguir descer efetivamente. Ou, vou até colocar mais um ali, ó, usar brocas do sistema de pinos isoladamente ou ó, usar brocas velhas. É outro problema, né? Não tem o corte adequado. Então, imagine que você escolheu aí um pino número 2 e que esse pino tem um diâmetro lá, vamos colocar aqui um diâmetro de 1,5 milímetros. Então, nesse diâmetro de 1,5 milímetros que o seu pino tem, você vai executar aquele preparo para depois fazer o pino descer ali efetivamente. Maravilha, mas se você vai com a broca número 2 direto dentro do canal, às vezes esse canal está um pouquinho constrito e você precisaria de outras brocas sendo utilizadas antes para ir aumentando a luz do canal até que você chegue na broca do pino. Então você nunca vai executar um preparo intrarradicular direto com a broca do pino. Você vai ter que usar as brocas largo, as brocas gates antes, né? Para você ir paulatinamente aumentando até que você chegue naquele diâmetro do pino certo, correto, e você apenas finaliza. Então, praticamente as brocas dos pinos, elas são utilizadas no último estágio, onde você está refinando, fazendo aquele detalhe final ali para adaptar, e aí sim o seu pino vai descer efetivamente. Então, esqueça esse lance de usar só broca isoladamente, vou usar só a 2 e pronto, acabou. Não, esqueça isso. Outra coisa que é óbvio que eu quero que você esqueça é usar as brocas largo para pinos cônicos, né? Porque esse é um dos problemas grandes que ali existem, tá? Então, esqueça, isso não vai fazer você resolver. E eu gostaria muito que você mudasse o seu mecanismo de cimentação. Então eu vou colocar aqui esquecer, mas isso não significa que está errado. Apenas significa que é mais difícil, né? Usar opa, escrevi errado ali, ó. Usar cimentos resinosos dual convencionais, ou seja, aqueles que necessitam de ácido primer e adesivo dentro do canal. Isso não é errado, isso só é mais difícil. Tá? Se você tiver, ao invés disso, injetando o cimento autoadesivo, olha só, você não corre risco de empoçar primer, de empoçar adesivo, não corre risco de ter condicionado da maneira errada, de ter deixado muita água lá embaixo, não lavou, ou lavou direito, certo? Então, esse é um problema que pode ser evitado e economiza uma série de passos clínicos para você já pular e já agilizar o processo da maneira correta. Qual cimento uso? O que eu indico? O que os estudos nos mostram como os melhores? Procura aí no canal que você vai achar uma aula sobre isso e aí a gente conversa direitinho lá, especificamente sobre os cimentos bem indicados, tá bom? Então, vamos lá. Como que você vai resolver essa situação? Primeira coisa, já acabei de falar, já vou anotar isso aqui, ó, usar cimentos autoadesivos, que aí você elimina grande parte desse problema. Outra questão, usar as brocas do sistema de pinos. Anteceder as brocas dos pinos com gates e largo.
Então, se você usar gates e largo antes, você vai criando o caminho para depois só finalizar com a broca do sistema de pinos. Se você utilizar os cimentos autoadesivos, você tem uma chance enorme de evitar que o pino tenha essa dificuldade de descer. Por quê? Porque com isso, você certamente conseguiu fazer a eliminação de uma série de passos que vão empoçar adesivo, empoçar água, empoçar primer lá embaixo, e isso te dificulta certamente no processo, tá bom? Então, facilita muito, tá? Vamos colocar aqui, ó. Se você quiser ainda, mesmo assim, continuar utilizando o cimento convencional, ó, se for usar cimento convencional, remova os excessos com papel absorvente. Os cones de papel absorvente. Então coloca lá até que ele saia sequinho. Aí você consegue resolver. E a última solução para aquele problema, né, do adesivo no pino, evapore e remova excessos de adesivo do pino com jato de ar. Então faz um jatão de ar bacana lá que você consegue remover esses problemas. Bom, aqui eu quero mostrar para você exemplos então, ó, são as brocas de um sistema de pinos cônico, o sistema exato da Angelus, que mostra pra gente essa grande diferença. Olha a conicidade que nós temos aqui dessas brocas, totalmente diferente do paralelismo que nós temos nas brocas largo. Além disso, vejam só, quando as brocas do pino chegam lá na pontinha, elas são diferentes, ó. Tem um formatinho aqui diferente, aqui nós temos corte, essa parte aqui não existe corte. Então já é diferente essa pontinha também. Outra coisa que é bem diferente, olha só, você vai aumentando essa conicidade, então pode ser que essa broca aqui seja compatível com alguma das regiões da broca do pino, mas não são compatíveis com todas. Existem sistemas de pinos que vai dar certo, né? Que vai ser compatível. Por exemplo, quando você pega o sistema Reforpost da Angelus, como ele é um pino paralelo, apesar de ter esses recortes, então nesse sistema aqui funciona, dá certo você usar a largo, e é a indicação de se utilizar a largo, tá bom? Então depende do seu sistema de pinos para você saber se dá certo. A maioria deles, como os pinos hoje têm a tendência de serem troncocônicos, então a maioria deles você não vai conseguir utilizar as brocas largo para substituir, tá bom? Então tome bastante cuidado com isso. Quais as dificuldades que nós vamos ter então? Primeiro, vamos colocar aqui, ó, inserção do cimento autoadesivo. Por que isso é uma dificuldade? Porque se você inserir da maneira errada, você não consegue fazer o pino descer. Fica uma bolha de ar que atrapalha, né? Dá uma pressão negativa. Então, como você vai resolver esse processo aqui? Fazendo a injeção, ó, injeção com endotip. São aquelas ponteirinhas de automistura que tem uma cânulazinha fininha e aí você consegue fazer a injeção dentro do canal com elas. Tá bom? Aqui no Brasil, onde você consegue comprar elas é direto na FGM, ou se você comprar um Alcem Core, por exemplo, vem essas pontinhas já lá dentro. Então elas têm essa ponteirinha que vai conseguir fazer a injeção dentro do canal e aí você evita esse problema, tá? Outra dificuldade é ter as brocas do sistema. É algo que as pessoas vão falar, mas eu não tenho todas as brocas no meu sistema de pinos. Então, para resolver isso, compre as brocas. Não tem outro jeito. Você precisa ter, tá? Então precisa ter. Essas brocas vão girar aí em torno de 50, 60 reais cada uma e é absolutamente válido. Você consegue usar em vários canais, até porque
a sua broca ela vai durar um pouquinho mais do que o normal de outras brocas, onde o indicado é você utilizar 5 vezes, né? Por que vai durar mais? Porque você vai usar outras antes, até chegar naquela onde você dá só o acabamento final, tá bom? Então, uma dificuldade aqui, ó, é na troca das brocas. Eu quero que você se lembre-se que a broca do pino é usada só no final, o que então aumenta a durabilidade. Então, com isso, a gente resolve esse problema, né, essa dificuldade que nós temos aí. As outras dificuldades acaba que você consegue resolver com essas soluções que eu coloquei aqui para vocês. Tá? Então, precisa ter os sistemas de pino, precisa ter as brocas corretas, precisa utilizar o mecanismo de remoção do cimento, né, dos adesivos, daquilo que está empossado. Utilizando essas estratégias a gente consegue resolver. Qual seria o jeito errado de você tentar resolver essa situação? Preparar mais do que... Opa, deixa eu corrigir aqui. Preparar mais do que o diâmetro do pino. Porque isso é um erro, porque se você faz esse desgaste a mais, tudo bem que o seu pino desce, mas você fragiliza todo o sistema. Então não é indicado que você use uma broca muito maior do que o pino, precisa ter compatibilidade, tá bom? Senão a gente cria, na verdade, um grande problema. Outro jeito errado também, que às vezes eu já vi as pessoas fazerem, desgastar o pino. Então vamos colocar aqui, ó, desgastar o pino. Porque você fragiliza o pino totalmente. Quando você faz esse desgaste, você está destruindo as fibras de vidro que estão ali por fora. Então você está acabando com a resistência do seu pino. Não há o menor cabimento fazer esse ajuste, tá bom? Então, se você precisa fazer qualquer tipo de alteração, é trocar o pino. É preferível você pegar um pino mais fino do que você pegar aquele pino e desgastar para fazer ele caber dentro do canal ali que você está trabalhando. E, na verdade, se você faz essa substituição também do pino por um outro pino mais fino, precisa tomar muito cuidado, né? Porque será que na hora que você pega esse pino muito mais fino, ele não vai ficar solto ali dentro, criando uma camada de cimento muito espessa e prejudicando o seu resultado de resistência adesiva? Sim. Ah, então esse é um outro erro grande, ó, usar pinos muito finos com a camada de cimento espessa. Então isso é um outro erro tremendo, tá? Então vamos evitar. Você precisa, então, o seu jeito certo é, ó, vou colocar aqui, ó, usar brocas do sistema de pinos. Use sempre, opa, sustinho, mano, sistema de pinos. Então, você vai precisar ter 2 sistemas de pinos só, né, que consiga te resolver. Então, tem que usar a broca do sistema de pinos, porque ela vai te dar a compatibilidade que a gente precisa. Outra coisa, ter vários diâmetros de pinos. Porque se você tem os vários diâmetros dos pinos e as brocas respectivas, você consegue então se adequar a todos os estilos de canal que podem chegar para você fazer a instalação de pino. Outro jeito certo que a gente precisa sempre pensar é usar os tratamentos adesivos corretamente. Tanto para o tratamento adesivo que você faz no pino, quanto para o tratamento adesivo que você faz na raiz, você precisa lidar com isso da maneira correta, porque aí sim você vai conseguir evitar esses excessos que prejudicam na adaptação do pino no momento da sua cimentação. E também a gente não pode esquecer do processo de limpeza, né? Uma limpeza adequada do canal.
Desde que você faça a limpeza adequada, limpe corretamente e tire aqueles remanescentes da limpeza lá, o seu canal vai ficar adequado para receber o pino da maneira correta e aí certamente não vamos ter esse problema. Tá certo? Então sigam essas dicas, espero que vocês tenham bons resultados na adaptação dos pinos aí de vocês, não cometam os enganos que a gente viu, para que você então tenha sempre sucesso e possa ter pinos mais longevos, resistentes, sem fratura, sem soltar, sem esse tipo de coisa desconfortável, tá ok? Bom pessoal, chegamos ao final dessa nossa aula de hoje. Para que você seja sempre notificado das próximas aulas, dos próximos vídeos que colocarmos disponível aqui no canal, seja o YouTube ou Facebook, eu peço que você se inscreva aí no canal para ativar as notificações ou se inscreva na página, curta a página, para que você seja sempre relembrado quando nós publicarmos um conteúdo novo. Isso acontece regularmente. Então clica aí embaixo e é super importante que você também, caso tenha gostado, possa curtir esse vídeo, compartilhar com algum amigo, alguma pessoa que você acha que precisa desse conteúdo, para que a gente possa sempre crescer juntos. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.